o cliente deseja alguma coisa, aí os engenheiros observam o que o cliente deseja, projetam o produto ou o serviço baseado na expectativa do cliente, definindo o mínimo e máximo. Aí eu vou desenvolver a minha fábrica, tá? Supondo que seja um produto, tá? Uma fábrica, e vou comprar equipamentos em que eles consigam fazer um processo em que esteja dentro dos limites vermelhos. Olá, pessoal, tudo beleza? Então, vamos falar agora de capabilidade de processo. Essa é uma parte, pessoal, que eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque boa parte dos meus alunos, no início principalmente, boa parte das pessoas em geral que estão estudando sobre esse assunto, elas acabam misturando dois conceitos que são totalmente diferentes, mas que para falar em capabilidade nós temos que falar sobre esses dois conceitos e saber muito bem diferenciá-los, certo? A gente está falando de duas coisas diferentes que se juntam para poder chegar numa conclusão. Então, por gentileza, o que é que eu fiz aqui nesse slide? Eu coloquei aqui exatamente de cores diferentes os dois processos, para que você não se confunda. Se precisar, volte esse vídeo quantas vezes for necessário, mas é essencial que você aprenda isso aqui, porque se você não entender o que está nesse slide, você não vai entender nunca o que significa um indicador de CP, CPK, PP, PPK e assim por diante. Combinado? Legal. Já que agora eu acho que obtive a sua atenção, vamos lá. Precisamos entender sobre a diferença entre limites de especificação e limites de processo. Pronto. A gente tem dois tipos de limite que o mercado muitas vezes usa outras palavras. É aí que as coisas confundem. Tá? Nós temos limites de processo e limite de especificação. Limite, vamos olhar aqui está em cores separadas, tá? Beleza? Vamos focar em um por um, gente. Eu vou fazer com calma para poder também você me acompanhar da melhor forma. O que acontece? Vamos verificar as cores verdes aqui, certo? Que a gente está chamando aqui de limite LC e LSC. Limite inferior de controle e limite superior de controle. Esses valores aqui, gente, que está em verde, é resultado da característica do próprio processo. Então, vou coletando dados, jogo no sistema e ele me devolve já automaticamente, inclusive, esses limites, certo? Isso é padrão. E qual é o padrão que se tem, gente? É justamente o que está aqui nessa setinha embaixo, que é de mais ou menos 3 desvios padrões. Isso aqui em verde que eu estou mostrando para vocês, junto com a curva de Gauss, que está em preto, a gente está falando aqui não é de capabilidade de processo ainda. A gente está falando aqui de controle estatístico de processo. Esse verdinho aqui é controle estatístico de processo. Eu não sei se, provavelmente você não viu ainda, porque eu só vou abordar isso de forma mais detalhada na fase de controlar, certo? Mas isso é controle estatístico de processo e você vai aprender lá. Agora, a gente já adquiriu um certo conhecimento e você sabe que eu posso determinar 3 desvios padrões para um lado e 3 para o outro e colocar os limites de controle inferior e superior. É isso que o CEP faz lá na frente, tá bom? Já estou dando uma dica para você. Legal. Isso aqui tudo são informações de onde? Informações do próprio processo. Por isso que o nome é variação do processo, e aqui a diferença entre o limite superior de controle e o limite inferior de controle é chamado o quê? Tolerância do processo. É o máximo e o mínimo do processo baseado em 3 desvios padrões positivos e 3 desvios padrões negativos. Certo? Está clara essa parte? Eu espero que esteja. Pronto. Vamos parar um pouco agora isso aqui e vamos para outro universo, que é o que está em vermelho.
O que é que está em vermelho, gente? É o que a gente chama de limite superior e inferior de especificação. O que é isso, gente? A gente pode chamar com outras palavras também. Limite superior de engenharia, limite superior do cliente, limite superior de especificação. Pode até ter alguma outra linguagem, tá? Que eu não estou lembrado agora. Mas isso que está em vermelho, ele não tem nada a ver com os dados que você coletou. Isso é algo que vem de fora. Isso é uma necessidade de quem? Se for olhar no último nível, isso é uma necessidade do cliente. Ou seja, o que está em vermelho são especificações técnicas que têm que ser atendida, caso contrário, o cliente final vai reclamar. Aí você pode chegar e me dizer, mas foi o cliente final que determinou esses limites? Foi, só que de forma indireta. Ele não disse assim, eu quero que naquele produto eu tenha no máximo 4, no mínimo 10. Não. Houve uma pesquisa de satisfação durante o desenvolvimento desse produto ou do processo, foi perguntado ao cliente e aí a voz do cliente foi transformada, que é o voz do cliente é VOC, Voice of Customer, foi transformada em CTQ, que é Critical to Quality. Ou seja, isso que você está vendo em vermelho nada mais é do que uma tradução das expectativas do cliente final. E aí é colocado, né? A gente colocou em vermelho aqui e a gente chama limite inferior de especificação e limite superior de especificação. Tá ok, pessoal? Dois mundos diferentes. Como é que tudo nasce, gente? Deixa eu falar agora de forma ordenada. Tudo nasce aonde? Eu vou repetir até um pouco do que eu falei agora para poder seguir a sequência. O cliente deseja alguma coisa, aí os engenheiros observam o que o cliente deseja, projetam o produto ou serviço baseado na expectativa do cliente, definindo o mínimo e máximo. Aí eu vou desenvolver a minha fábrica, tá? Supondo que seja um produto, tá? Uma fábrica, e vou comprar equipamentos em que eles consigam fazer um processo em que esteja dentro dos limites vermelhos. Só que esse controle que o processo faz, eu faço nos limites verdes. Então, o que é que eu faço então? Eu procuro verificar e trabalhar para que os limites verdes sejam sempre dentro dos vermelhos, porque os vermelhos é a expectativa do cliente e o verde é o que o processo pode me dar. Tem diferença entre os dois? Tem, senão os limites estariam em cima do outro aqui. E por que que existem essas diferenças? Porque eu preciso de uma margem de erro. Não é uma margem de erro. Melhor dizendo, eu preciso de uma margem de segurança. Por isso que o verdinho aqui não está em cima do vermelho. Porque se eu não tiver nenhuma margem de segurança, o que que acontece? Qualquer probleminha no meu processo e saísse da linha verde, já ia sair automaticamente do vermelho e já ia ser automaticamente um defeito. Então, a gente precisa ter um pouquinho de gordura para poder a gente trabalhar com folgas e não qualquer variação no processo que me gere automaticamente um defeito. Entendeu? É assim que funciona, gente. É assim que o mundo funciona. Tanto para fabricar um produto, que é mais fácil de explicar aqui, do que se fosse um serviço. Legal? Não sei se isso é a primeira vez que você está vendo. Se precisar, repita de novo esse vídeo quantas vezes forem necessários, certo? Então, o que, que a gente tem aqui? Resumindo agora, o verde é a linguagem do processo. É o que o processo está dizendo. O vermelho é o que o cliente espera. Então, eu preciso garantir que tudo que esteja no processo esteja dentro do que o cliente espera. Por isso que o verdinho está dentro do vermelho. Legal? Pronto. Vamos ler aqui. A capacidade do processo é usada para diagnosticar se o processo é capaz ou não de atender a expectativa do cliente. Nesse exemplo bonito que está aqui, ele atende, porque todos os meus produtos todos os dados do meu processo, que está dentro, que representa por essa curva de Gauss, ele está dentro dos limites aceitáveis. Se tiver acima do limite superior de especificação de engenharia, é defeito. Se tiver abaixo, também é defeito. Como tudo está dentro, show de bola.
ok? Então, aqui eu já expliquei para vocês. De onde vem a tolerância do processo? Vem dos dados coletados no próprio processo. De onde vem a tolerância à especificação? Vem da necessidade do cliente. Aí você pode me dizer, mas esse processo aqui não tem nada a ver com o cliente, ele tem a ver com o setor seguinte. Então, o setor seguinte é o cliente. Tá bom? Você precisa atender. Só que esse setor seguinte também vai ter que atender alguma coisa do setor adiante, até chegar no cliente. Então, tudo acaba estando relacionado ao cliente, de forma direta ou de forma indireta. Então, pessoal, agora que você entendeu a diferença entre variação de processo e variação da especificação, vamos falar agora do indicador muito importante, que é o CP e o CPK. Certo? Então, vamos lá. Então, esses indicadores, o que é que eles fazem? Eles fazem esta correlação entre os dados do processo e as expectativas do cliente. Então, nós temos aqui o indicador CP e CPK. Vamos ler a definição deles? CP mede o processo para produzir partes considerando sua variação interna para atender às especificações do cliente. Então, gente, eu coloquei de novo aqui em cores para você acompanhar, tá? Olha o que está em vermelhinho aqui em cima. Vamos voltar? Especificação de engenharia. O que está em verde? Especificações de processos. Então, qual é a questão aqui, gente? O CP nada mais é do que a divisão dos limites de engenharia pelos limites de processo. É isso. E lembra que eu falei que os limites do processo são 6 desvios padrões? Então, ele está aqui embaixo, 6 desvios padrões. Depois eu explico isso aqui dentro do subgrupo, tá? Que é o IVIM. Não é o foco agora. Quando eu falar de PP, aí eu vou explicar melhor isso. Mas isso é o básico, entendeu? Olha como é simples calcular o CP. Eu preciso apenas ter os limites de processo e de engenharia. Tá certo, tá feito. Agora, o que é o CPK? CPK ele mede o processo para produzir partes considerando sua variação interna para atender a especificação do cliente. Opa! Lê de novo a especificação do CP, gente. É a mesma. Essa é a definição. Eu não lembro agora a definição oficial dos livros, tá? Mas essa é a definição que eu conheço. E aí você vai me perguntar, Israel, não tem sentido nenhum eu ter dois indicadores com a mesma definição. Meu amigo, minha amiga, porque eles calculam a mesma coisa. Você sabe qual é a diferença? Olha aqui comigo. Quando eu estou no CP, eu só estou querendo saber tolerância. Esse tamanho aqui da engenharia, né, da especificação do cliente, isso aqui é o tamanho da especificação do processo. Um cabe dentro do outro? Cabe. CP vai ser maior do que um. É isso. Aí o que é que o pessoal percebeu? Tudo bem, mas e se os dados não estiverem centralizados e o verde não estiver exatamente no meio, exatamente no meio do vermelho? Aí o pessoal pensou o seguinte, não, nós temos que considerar agora a média dos dados e não só a tolerância. O que é que eles fizeram? Colocaram essa equação aqui, quebraram ela no meio, em vez de olhar a tolerância toda, eles pegaram a tolerância até a metade dos dados, que é isso aqui, gente, ó, limite superior de engenharia menos a média dos dados, dividido pela metade dos limites de controle, que é limite de controle superior menos inferior dividido por 2. Entendeu? É isso, gente. Aí, o que aconteceu? Muda. Agora eu estou levando em consideração a centralização dos valores, que dependendo da posição, eu posso olhar essa equação da esquerda ou da direita, porque depende da posição onde vai estar, né? Se ele vai estar mais próximo do limite superior de engenharia ou do limite inferior. O que tiver mais próximo você considera. E esses indicadores são chamados de CPL e CPU. Isso é capacidade do processo, levando em consideração CP e CPK. Você precisa memorizar essas equações? Não. Mas eu quero que você entenda o conceito. Então, levando em consideração essas equações, gente, o que é mais importante, CP ou CPK? O CP ele faz o papel de analisar o tamanho da tolerância, mas não olha em consideração a centralização dos dados.
O CPK colocou na jogada o xizinho verde aqui, ó, assim, os dados, a média dos dados. Então, além de ele avaliar a tolerância, ele avalia também os dados, se estão centralizados ou não. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, não esqueça o que eu vou lhe dizer. Daqui para frente, eu quero que você esqueça CP. Eu quero que você esqueça mesmo, tá? Faz de conta que eu não falei nada. Mas como você precisa entender a equação do CPK pelo CP, aí talvez você tenha que revisar. Mas do ponto de vista prático, o que interessa é CPK. Não se discute outra coisa. Não existe exceção para isso, gente. Sabe por quê? Porque se os dados estiverem centralizados, CPK vai ser igual a CP. Pronto. Então, já tem um valor no CP, no CPK. Não precisa do CP. E se o valor não estiver centralizado, o valor correto é o CPK. O CP é só potencial. Que é outro ponto importante. CP, gente, está mais associado ao potencial do processo. Numa situação ideal, que tudo tivesse centralizado. O CPK já é algo real, porque ele está levando em consideração os dados do processo. Ficou claro para você? Então, daqui para frente, esqueça CP. Se tiver que olhar só para lembrar da fórmula. Daqui para frente agora, sempre CPK. Eu sempre, quando eu estou numa empresa, quando eu falo alguma coisa, a gente está discutindo sobre esse assunto, e alguém vem falar para mim CP, gente, para que CP, meu amigo? Não me interessa CP. Ah, mas os dados são centralizados. Tudo bem, mas e se não tiver centralizado? E quando não tiver? Vá para o CPK. Tá bom, gente? Essa é a grande mensagem que eu quero passar para vocês. E é isso aí, a gente vai fazer exercício no próximo vídeo. Muito obrigado.